Gratidão aos painelistas Lilian Hoffmann e Paulo César Aluzen, que nesta sessão apresentarão, respectivamente, as experiências da BP, Beneficência Portuguesa, e da Suzano. Bom, a experiência da BP é a inteligência artificial auxiliando o médico. Foco em processo, modalidade de desempenho, categoria prata, 1 ano. No que tange às dimensões quanto aos alinhamentos com o Brasil Digital, pessoas ao centro, com a E-Digital, confiança no ambiente digital, com as tecnologias digitais habilitadoras, inteligência artificial e com governança ESG, sociedade. Lilian, é com você. Boa apresentação. Obrigada, Ari, obrigada, Francisco. Bom dia a todos que estão aqui nos escutando. Bom, eu vou ter o prazer e o orgulho, né, e já agradeço por essa oportunidade para dividir com vocês, né, essa experiência da BP. E aí, mas iniciando falando um pouquinho da BP, né, eu sou Lilian Hoffmann, sou diretora de tecnologia e dados aqui na BP. E a BP, para quem não conhece, ela é um hub de saúde privado. Somos compostos por 6 instituições, compomos, na verdade, um quadro de 6 instituições de excelência brasileira, participantes do PROAD. A BP é um hospital de 163 anos. Para a realidade brasileira, somos um hospital grande, com 733 leitos, e temos 7.000 colaboradores. E temos 3 unidades hospitalares. Aqui vocês também podem ver um conjunto de selos, que na verdade também muito nos orgulha, né? Além, obviamente, desse prêmio que nós pudemos obter esse ano, e a gente também tem algumas certificações específicas da saúde, como JCI, ONA, e também uma bastante ligada à tecnologia, que é dada pela RIMS, chamada Embransat, que também nos orgulha bastante, mostrando que a BP usa tecnologia para atender seus pacientes. Bom, falando da nossa experiência, que é a inteligência artificial auxiliando o médico, nós tínhamos, obviamente, um objetivo que pudéssemos colocar a ferramenta da inteligência artificial auxiliando os médicos na detecção de alterações relevantes em radiografia. Mas nós tomamos um caminho um pouquinho diferente e pensamos qual era a dor para a aplicabilidade dessa inteligência artificial. E entendemos que não era o radiologista, porque o radiologista já era um profissional bastante capacitado para tomar a decisão sobre esses exames. Então, nosso foco foram os médicos não radiologistas, para que a gente pudesse, além, obviamente, de melhorar a expertise desse médico, pudesse também provar a eficiência dessa tecnologia para empoderar os profissionais em si. A nossa justificativa para esse projeto, nós utilizamos um foco no raio-x de tórax, porque o raio-x de tórax é um dos exames mais solicitados dentro de um serviço de saúde hospitalar, e, obviamente, o uso da inteligência artificial poderia, e foi o que ocorreu, melhorar a interpretação e encontrar os achados radiológicos e pudesse mitigar possíveis riscos. Essa nossa inteligência artificial, ela é capaz de detectar, ela é uma parceria com uma empresa, ela é capaz de detectar 10 patologias, todas essas voltadas para pacientes, principalmente que chegam no nosso pronto-socorro e precisam de um diagnóstico, porque tem uma sintomatologia voltada para as questões pulmonares. Aqui uma tela mais para ilustrar como é que funciona, né, dentro deste processo. Quando o profissional, o plantonista do pronto-socorro atende o paciente, né, e ele detecta, esse paciente tem uma queixa voltada para as questões pulmonares, vamos dizer que ele solicita um exame de raio-x, esse exame é executado, a decisão sempre é do médico, mas esse médico, ele tem uma ajuda da inteligência artificial para que ele possa decidir o que ele está encontrando nessa imagem. Tem um ponto bastante importante aqui. A gente colocar essa inteligência artificial no ponto correto de ação. Então, por exemplo, no nosso caso, não é antes do médico decidir. Então, o médico visualiza o exame, faz o seu raciocínio, entende o que ele acha que é, se é uma pneumonia, se é uma telectasia, uma calcificação, ele faz primeiro o seu diagnóstico,
E aí entra o processo da inteligência artificial para ajudar o médico a confirmar, né? Ou então a ver que ele precisa de uma segunda opinião, de um processo, se a gente tiver, né, uma dissonância muito grande entre o que ele achou e o que a inteligência artificial encontrou. Então, isso é um ponto importante para que a gente sempre coloque a inteligência artificial naquele ponto de decisão e não, na verdade, num ponto de substituição do profissional. Quando a gente olhou, né, pensando nas melhores práticas desse projeto, nós entendemos que realmente a IA ela vem para ajudar os profissionais na sua tomada de decisão e, nesse caso, para garantir ao paciente um melhor diagnóstico possível, mas o que está em negrito nesse slide acho que é o mais importante das inteligências artificiais como um todo. Importante é que ela possa aproximar o conhecimento dos médicos, independente do tempo de vivência e atuação. Como eu mencionei, o radiologista é um profissional muito capacitado para olhar um raio-x de tórax e tomar uma decisão. O plantonista, que está lá no pronto-socorro, que é treinado também para olhar para um raio-x de tórax, ele não tem a mesma capacidade que um radiologista, que faz isso o tempo todo na vida profissional dele. Então, a IA vem justamente para aproximar esses conhecimentos. E nós aqui na BP estamos acreditando bastante que esse é o ponto onde a inteligência artificial precisa ser colocada. Que lições a gente teve desse projeto e dessa implementação? A gente geralmente costuma associar a inteligência artificial a um aumento de custo, o que pode ser verdadeiro, né? Dependendo da maneira como você implementa. No nosso caso, a gente procurou fazer um modelo de negócio que pudesse garantir que este profissional tivesse uma melhor decisão, mas que eu melhorasse as questões também de custo, para poder diminuir o custo da saúde. Então, muito rapidamente, né, dentro dos pronto-socorros no Brasil, geralmente no privado, né, numa situação privada, os hospitais hoje ganham um valor específico para atender o paciente, independente dos exames que ela faça ou não faça. O que nós entendemos? Os médicos plantonistas, por uma falta de confiança no laudo, ele pedia um segundo exame e pediu uma tomografia para o paciente. Muitas vezes essa tomografia vinha com exatamente o mesmo diagnóstico que esse médico tinha visto no raio-x. Então, ele via no raio-x, dizia, é uma pneumonia, mas ele ficava um pouco inseguro, ele pedia para fazer a tomografia e o resultado da tomografia era pneumonia. Quando a gente colocou a inteligência artificial, esse médico se tornou mais confiante no resultado. E isso fez com que, para o paciente deixou de ter mais uma exposição e ficar mais tempo dentro de um pronto-socorro, né, aguardando, se fosse o caso, por exemplo, recebendo um contraste para fazer a tomografia. Para a operadora de saúde, se manteve, na verdade, o custo, porque o custo é fixo, e para a BP, a gente diminuiu o custo, porque eu não preciso ter o uso do tomógrafo, o pagamento do honorário médico, do laudo do radiologista. Então, quando a gente olha no escopo geral, o paciente ganhou, né, teve o seu diagnóstico mais rápido, pôde começar a ser medicado e se tratar, o hospital ganhou porque diminuiu o custo, e a gente entende que, em geral, há um ganho, porque a nossa meta é diminuir o custo da saúde justamente para dar acesso. Como eu já comentei, né, modificar o fluxo da revisão de laudo, garantir que o plantonista avalie primeiro o exame e depois ele veja o resultado, para que a inteligência artificial não influencie no momento zero a decisão dele. E, obviamente, também a gente percebeu que a curva de aprendizado para o manuseio da IA foi bastante favorável, tendo aceitação dos plantonistas. E o que a gente esperava, que era uma diminuição nas solicitações de tomografia de tórax, ocorreu. Então, quais são as lições que a gente aprendeu? Inserir a IA no processo, não encarar a inteligência artificial sempre como aumento de custo, e também que há prontidão de uso se bem trabalhado o projeto, né? A gente costuma dizer, o médico vai ter medo de utilizar, ele acha que vai ser substituído. Se a gente trabalhar mostrando que ele vai ser empoderado e não substituído, a gente tem prontidão para o uso. Os resultados mostraram uma acurácia bem interessante, em média de 9%, e, obviamente, promoveu a oportunidade de reduzir os exames complementares e denotou também um importante apoio à decisão para este médico. Perdão.
Quando a gente olha de planos futuros, este plano futuro nós concluímos e colocamos essa ferramenta, então ela está implementada, né, em produção no nosso pronto-socorro. A gente avançou para outros estudos e outras patologias, inclusive olhando exames pregressos para detectar achados que eventualmente não tinham sido valorizados no momento do atendimento, que pode melhorar para o paciente, né, que ele possa eventualmente numa situação onde ele tinha uma patologia, não se deu relevância para um pequeno achado, e esse achado pode ser estimulado que seja investigado. E nós também definimos uma ambição da BP com a inteligência artificial. Então, para nós, realmente, ela é uma grande aliada e, com certeza, com esse foco de tornar o ser humano mais capaz. Quando a gente olha para o alinhamento, né, dos 4 pilares e 7 fundamentos do ecossistema Brasil Digital, nosso entendimento é que a gente tem alinhamento com pessoas, né, no processo da própria produtividade, nos nossos negócios digitais e na nossa economia digital. E claro que gestão de mudança para organizações exponenciais, a cultura organizacional de inovação, de transformação, pessoas ao centro, né? Comentei bastante a maneira como este médico também, além, obviamente, do paciente, mas é envolvido, a sustentabilidade, né? Diminuir o custo da saúde, dar acesso e, portanto, tem um cunho social também a médio e longo prazo, e transformar processos operacionais, porque a gente, com certeza, conseguiu ter uma acurácia melhor em cima do apoio à decisão. Quando a gente olha o alinhamento dos eixos do e-digital, a gente entende que sim, é uma economia baseada em dados, com pesquisa, desenvolvimento e inovação, confiança no ambiente digital e educação e capacitação profissional. Porque também, além desse projeto, a gente utiliza dessa ferramenta para capacitação dos fellows, dos residentes que estão dentro da área de radiologia. Quando a gente fala do alinhamento das tecnologias habilitadoras, nós temos a inteligência artificial, obviamente temos a tecnologia de dados e, claro, a própria internet para nos permitir a comunicação com tudo isso. Quando a gente fala do ESG, nosso entendimento que sim, a empresa tem, né, o seu ganho por conta das aplicabilidades, se tornar pioneiro, né, então tem esse processo também. Quando a gente olha para a sociedade, a gente entende que pelo processo de diminuir custo e também por participarmos do PROAD SUS, a gente pode alavancar isso de modo bastante adequado para a saúde da população como um todo. Meio ambiente, porque a IA, obviamente, fazendo com que eu tenha menos exames, eu tenho menos impressão de exames, então eu tenho, inclusive, uma questão complexa, que eu não imprimo lâminas e laudos que estão, na verdade, ofensores ao meio ambiente. E claro que quando a gente pensa no ESG, pensando de modo global na governança, a nossa tese de redução dos exames complementares e que se efetivou, mostra que eu consigo também ter uma produtividade melhor e, consequentemente, a empresa ter um lucro maior. Parabéns pela apresentação, ficou super dentro do tempo também, até menos. Então, agora chamamos o Paulo César e você voltará na sequência para as interações após a apresentação da Suzano. Obrigado, Obrigada. Lília. Bem, a experiência da Suzano em transformação digital em pesquisa e inovação, com foco em processos, modalidade e desempenho, categoria ouro, de 2 a 4 anos. No que tange aos alinhamentos às 4 dimensões, com o Brasil Digital, cultura de inovação, com a E-Digital, pesquisa, desenvolvimento e inovação, com as tecnologias de dados e com a governança ESG, indicadores socioambientais. Paulo César, é com você, Suzano. Obrigado, Ari. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje, falando um pouquinho da Suzano, né, trazendo o case que nós apresentamos para o biênio. Me apresentando aqui rapidamente, né, eu sou o Paulo, eu faço parte aqui do time de tecnologias digitais, dentro do time de pesquisa e desenvolvimento, e o nosso principal objetivo aqui é acelerar, né, a pesquisa em uma empresa como a Suzano, no qual a inovação é sempre um objetivo a ser atingido, né? A Suzano, então, é uma empresa centenária, ela completou esse ano 100 anos, né, começo do ano, em janeiro, e ela escolheu aqui para celebrar esses 100 anos de história,
uma frase bem emblemática, né? Uma startup de 100 anos. Essa frase acho que traz um pouquinho aqui do que a importância que ela dá, né, nesse processo de inovação que é necessário para que você consiga permanecer por tanto tempo assim no mercado. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em startups e posso afirmar que a Suzana ela conseguiu colocar aqui em seus processos uma forma na qual ela consegue, claro que nunca vai ser próxima a uma startup, né? Mas assim, ela consegue implementar uma certa celeridade sim no seu processo de inovação para que ela até tenha, assim, objetivos, né, atingidos. Falando um pouquinho mais sobre a Suzana, então, dando um pouquinho da dimensão, né, ela é a maior produtora de celulose de fibra curta de eucalipto do mundo, ela tem 1,6 milhões de hectares de plantio de celulose de fibra curta, ela também tem aqui 1 milhão de hectares de áreas conservadas, né, então isso dá uma ideia da proporção aí de áreas na qual a Suzana ela opera aqui no território nacional, e ela tem um peso muito importante também com relação à sustentabilidade, né? Ela tem um histórico, né, de adoção de práticas ambientalmente responsáveis, e isso aqui é algo que é sempre buscado pela empresa para que ela consiga ter sempre boas práticas operacionais aí. A Suzano, ela tem um impacto aí em 2 bilhões de pessoas, né, um impacto global. Ela tem presença, né, em escritórios praticamente ao longo do mundo inteiro, né, então tem escritórios no Canadá, Estados Unidos, Europa, na Ásia. No Brasil estão as plantas da Fabris da Suzano, então a produção de celulose, né, dos bens de consumo basicamente é feita no Brasil e o seu produto é exportado para todo o mundo. Falando um pouquinho sobre a nossa missão aqui, a gente vai falar um pouquinho do case específico da transformação digital feita aqui na área de P&D, né? A Suzana, ela tem aqui uma área corporativa, né, de digital, que atende outras áreas, mas o nosso time aqui em específico está focado aqui na parte de P&D. Então, o nosso principal objetivo aqui é a transformação digital na área de pesquisa e desenvolvimento. A gente busca, então, com essa transformação digital, suportar e acelerar a inovação da empresa, né? E a gente se baseia em uma cultura data-driven para que a gente possa atingir isso. Os nossos pesquisadores, a gente acredita que tendo mais acesso às informações, eles vão ser mais capazes, né, de conseguir extrair insights relevantes aí para que a Suzano consiga inovar e gerar novos produtos para a empresa. O que a gente busca aqui, a gente implementa de melhores práticas, né? Então, um ponto importante é a visão clara dos objetivos. É muito fácil a gente se dispersar no longo do caminho, né, nesse processo, porque existem várias alternativas aqui. Então, se a gente não tiver uma visão clara do que a gente quer atingir de objetivo aqui, existe o risco de que a gente não consiga alcançar, né, então, esses objetivos. Então, essa visão clara aqui é essencial para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. O engajamento da liderança, super importante para que a gente consiga também engajar os nossos times necessários, né, nesse processo de transformação digital. O alinhamento entre diversas áreas da empresa, apesar de a gente estar aqui na área de pesquisa e desenvolvimento, a nossa interação aqui, tanto com a parte de indústria quanto a parte florestal, ela é sempre presente também. Então, esse alinhamento entre as áreas é necessário para que a gente consiga entregar aqui as inovações e que as áreas consigam implementar isso em suas rotinas. Parcerias estratégicas, a gente sabe que nem tudo que a gente precisa implementar aqui na Suzano a gente vai conseguir fazer. Então, ter parceiros estratégicos mapeados para que consigam apoiar a gente nesse processo é super importante também. Um exemplo disso, esse ano mesmo a gente vai implementar um RP para a gestão aqui da pesquisa e a gente decidiu por mapear um parceiro para que apoiasse nesse processo, né, de implementação. A gestão de mudança também é algo super importante, porque as ferramentas que a gente propõe para a utilização nos processos, a gente sabe que vai ter impacto no dia a dia das pessoas que vão estar utilizando. Então, envolver as pessoas para fazer parte dessa gestão de mudança, né, e trazer menos dor nesse processo de alteração, né, dessas ferramentas, é um objetivo também que a gente busca para facilitar até o dia a dia no uso das ferramentas, né? A avaliação em aprendizagem contínuo, a gente sabe que o processo, né, de transformação, ele não começa e termina, né, permanece ao longo do tempo, então a gente sempre está avaliando, né, como é que está então essa jornada, né, e como é que está respondendo as ferramentas que estão sendo implementadas aqui, para ter correções necessárias, né, ou até substituições quando chegam também ao seu momento. Algumas das lições aprendidas que nós tivemos aqui durante esse processo. Então, a necessidade de democratização dos dados,
Uma avaliação que foi feita quando nós começamos essa jornada aqui na Suzano é que existiam muitos silos de informações aqui em áreas distintas, e esse processo fazia com que a gente não conseguia integrar esses dados, né, e ter uma visão mais global das situações. Então, um grande objetivo que a gente tem também aqui, né, a gente continua nesse processo de transformação digital, é a gente ter uma base centralizada de informações, né, onde seja acessível a todas as pessoas que têm permissão para poder acessar esses dados, e aí com isso, com essa democratização dos dados, a gente tem a ideia de que a gente vai conseguir acelerar a inovação aqui na área de P&D. A importância do envolvimento da liderança dos stakeholders, né, como a gente já comentou até anteriormente, ter um time de liderança bem engajado nesse processo aqui é super importante para que os times também se engajam nesse processo, né? Então, é algo que é necessário para a gente conseguir implementar isso aqui. Atribuir o usuário final também, né? Em colocar o usuário final como parte da construção dessas ferramentas é importante, porque se a gente não escuta o que ele tem de dor, é bem factível que a gente construa uma solução que às vezes não está tão aderente, né, ao desejo desse usuário. Então, às vezes, o usuário da ponta, né, que está distante da operação aqui, né, da construção da ferramenta, se ele não for ouvido, é um risco também que a gente não consiga desenvolver uma solução aí que seja boa, né, e que vá trazer benefícios aí para a empresa. Foco na experiência do usuário, ter o usuário também, né, ouvido para que ele traga o que ele vê ali de oportunidade, né, para que a gente consiga melhorar as ferramentas também, é algo importante, né, que a gente procura sempre estar fazendo aqui. Aplicar a gestão de mudança adequada, se a gente não envolver o usuário no processo de construção da ferramenta, vai gerar um problema isso, né? Se a gente tiver resistência em algumas áreas para adotar essas ferramentas, a gente sabe que é um problema que aí depois tem que ser tratado de alguma forma. Colaboração interdisciplinar, por vezes, né, a construção dessas ferramentas vão envolver ali conhecimentos que nem sempre a gente tem na nossa área, então é necessário trazer, né, esse conhecimento de outras áreas para que a gente consiga construir soluções bem aderentes ali ao que é o objetivo da própria ferramenta. E alinhamento com objetivos de negócio, né? Anualmente a gente faz uma avaliação, o que a gente pode fazer aqui alinhado ao objetivo, né, macro da empresa como um negócio. Então, tudo que é feito aqui a gente não costuma fazer inovação só para testar soluções, né? Sempre o que a gente quer construir aqui tem que estar atrelado a um macro objetivo da empresa também. Aí, trazendo alguns indicadores aqui do case, né, em específico, a gente está falando de uma ferramenta que já foi entregue, que é o Climate Fingerprint. Essa solução, né, é uma solução que tem o propósito aqui de fazer um mapeamento macro, né, da situação climática do nosso país, e aí com isso os pesquisadores conseguem ter um entendimento melhor, né, e definir manejos, plantios, e aí dessa forma ter uma produtividade maior, né. Então, com o uso dessa ferramenta em específico, teve um aumento de 50% do engajamento dos usuários. No processo antigo, né, tinham menos usuários fazendo uso, né, e aplicando mais o conhecimento empírico para tomar decisão, e aí com a ferramenta, né, a gente teve esse aumento de engajamento dos usuários, uma redução expressiva aqui no tempo do processamento de dados, né, no processo anterior, levava em torno de 64 horas para que a gente conseguisse tratar todos os dados, né, e gerar informação para que o pesquisador tomasse uma decisão. Com a nova solução, esse processo caiu para 3 horas, né, então isso aumentou, né, o nível de entrega que a gente tem com essa solução. O aumento de favorabilidade, né, dos usuários desse processo de 19% para 100%. Planos futuros. O processo de transformação digital na Suzano, né, como eu disse, a gente tem alguns cases já implementado e a gente tem um roadmap de implementações que a gente pretende dar sequência, né, nesse e nos próximos anos. Então, para esse ano, a estratégia foi focar, né, em tecnologias basilares para que a gente conseguisse dar escala depois no crescimento da área. Então, o que a gente está trabalhando nesse ano? Na construção do Data Lake do P&D, como eu disse, né, aqui o P&D não tinha um Data Lake centralizado de informações, né? Tinham muitos silos de informações em máquina de pesquisador, e a gente sabe que isso é um risco para a empresa, então a implementação da Data Lake vai ser importante para a gente conseguir ter mais controle sobre essas informações. A gente vai também implementar um novo sistema de gestão experimental, né? O sistema que a gente tem atualmente aqui, ele já é um sistema bem antigo, está defasado em relação ao processo atual, né? Então, a gente sabe que é o momento da gente revisitar esse processo e desenvolver esse novo ERP.
Também uma outra grande oportunidade é a utilização de RPAs, para aquelas tarefas que são manuais, repetitivas, né, a gente consiga automatizar com robôs, e aí tem um ganho também em mão de obra, né, em recursos para trabalhar em tarefas aí que são mais, com valor agregado maior, né. Um outro grande ponto também, utilizar cada vez mais, né, a IA para busca de pesquisa. É comum a gente observar aqui que as pesquisas que foram feitas no passado, às vezes se perde o conhecimento, né? Ficou na máquina do pesquisador, né? As pessoas esquecem que já foi estudada essa situação, e aí colocando essas informações, né, num banco e associando esse banco a uma IA, né, para fazer busca do que já foi feito, a gente também acredita que a gente vai evitar esse tipo de situação que está acontecendo atualmente. Então, a gente já entregou, né, algumas ferramentas para a área de P&D aqui, e o Climate é um exemplo disso, mas a gente acredita que nos próximos anos teremos muito mais novidades aí que vai cada vez mais ajudar a pesquisa para acelerar esse processo de inovação aqui na Suzano. Trazendo então aqui o case, né, para o frame do Instituto, com relação aqui ao ecossistema, né, do Brasil Digital, a gente tem um alinhamento de 4 pilares e 13 fundamentos, né, então as pessoas estão envolvidas nesse processo, a sociedade também, né, é uma beneficiária desse processo que a gente está falando aqui, né, a gente tem negócios digitais também, né, com relação a transformar processos e os processos operacionais, e também a economia digital. A gente não tem ainda nenhuma iniciativa com o governo, né, mas pode vir a surgir também no futuro. Um alinhamento aqui com 8 dos 9 eixos da E-Digital, mais especificamente, inclusive, com a pesquisa e inovação, né, que é o contexto que a gente está inserido aqui, né, 28 ações estratégicas no eixo de transformação digital, 57 ações estratégicas aqui no eixo habilitador, que dá um total de 85 ações estratégicas. Com relação às tecnologias habilitadoras, a gente teve a oportunidade de trabalhar aqui com 5 das 15 que aparecem no frame, né? Então, a IoT a gente utiliza bastante aqui, todo o nosso processo de cozimento de celulose, né? Todo mensurado, né? Por ferramentas de IoT, né? Para ter esse controle. É um processo bem preciso, inclusive. Tecnologia de dados, né? A gente está falando aqui de bases de dados, de análise de dados, modelos de machine learning, com certeza a gente está fazendo uso disso e vai ampliar ainda mais, né, a utilização de tecnologias como essas. Mobilidade, né, os nossos operadores precisam aferir informações que por vezes estão na floresta, né, e isso é só possível com a mobilidade também, né. Conectividade nas florestas também, a gente tem bastante aqui, e a internet. Com relação ao alinhamento com a governança ESG, a gente tem, nos nossos projetos aqui, é bem comum a participação, né, de bolsistas desse programa IEL, né, que é um programa de talentos desse Instituto Evaldo Lodge, então a gente procura sempre estar absorvendo mão de obra desse programa, né, que nos apoiam e também serve para treinar essas pessoas para que sejam futuros profissionais aqui da empresa. A sociedade, né, com as inovações que nós estamos trazendo aqui, né, a gente espera ter ganhos de produtividade, e tendo esses ganhos de produtividade também, a gente sabe que isso vai decorrer, né, em um impacto em melhor custo, né, para os produtos que a Suzano tem aqui no seu portfólio, e a sociedade vai ter um ganho com isso também. Meio ambiente, como eu disse, né, a Suzano ela é bem preocupada com essa questão socioambiental, né, então, inclusive as áreas que a gente tem aqui de preservação, né, e as práticas que a Suzano costuma ter aqui no seu plantio, sempre visando a questão de não diminuir esse impacto ambiental da empresa. Com relação à governança, né, a Suzano ela tem uma série de indicadores socioambientais aqui incorporados, né, aos objetivos da empresa, e ela costuma sempre estar observando esses indicadores, né, como é que a gente consegue melhorar essa questão aqui da governança, né, ESG da Suzano com relação à sociedade. O que eu tinha para trazer sobre a Suzano aqui era isso. Estou aqui disponível, né, para tirar dúvidas, e passo a palavra para o Ari aqui novamente. Obrigado, pessoal. Peço a todos que abram as suas câmeras, microfones, a hora que forem falar. E faço menção, Paulo César, que está conosco, para a nossa alegria, também da Suzano, o professor Plínio, com quem trabalhamos né, bem lá no início, para que esta experiência da Suzano fosse aplicada no Manifesto Brasil Digital e no prêmio.
E então, passo a palavra ao professor Plínio, antes de nós tirarmos a tradicional foto e também de vermos as mãos levantadas para as indagações aos painelistas. Professor Plínio, por favor, Oi, uma professor palhinha Ari, sua. professor Francisco, colegas, muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Oi, PC, tudo bom com você por aí? Acho que surpresa estar aqui também. Eu recebi o convite, né, do professor Ari, eu fiz questão de participar, porque a gente se identifica muito com o propósito do Brasil Digital, né? Então, nós participamos no ano passado, estamos participando esse ano, e me tocou muito na palavra do professor Gustavo Donato, né, quando ele fala, né, dos desafios acerca das tecnologias e, ao mesmo tempo, os gaps que nós temos em relação a isso, né? Então, isso é muito forte, e quando a gente transporta isso para uma empresa que ela produz hoje cerca de 11 milhões de toneladas de produto, né, de celulose, deve estar escalando isso aí para uns 13,5 milhões daqui a alguns meses, né? E a gente percebe que toda a solução de competitividade passa por tecnologias digitais, né? E aí a tecnologia digital acaba sendo um meio para isso, mas a gente tem que olhar que existe todo um ecossistema, e esse ecossistema que diz respeito a pessoas, que diz respeito às práticas, às tecnologias, são muito bem abordadas pelo Brasil Digital, né? Então, eu não podia deixar de passar por aqui para parabenizar todos vocês por serem tão entusiastas, né, desse modelo, e contem com a gente sempre que possível. Muito Maravilha. obrigado, professor Plínio, obrigado mesmo. E dentro do tempo da própria Suzano, hein? Nem é tempo extra, não é adicional. Bom, e também, professor Plínio, Paulo César, foi comentado de participação na edição anterior, nesta edição, e estão convidados para a próxima já, né? Porque a melhoria contínua não para e nem pode parar, né, Francisco e demais. Isso aí. Assim como a BP também, na segunda edição, né, Lilian? E por que não uma terceira e assim por diante. Então, a primeira é o Paulo Millet. Então, Paulo, e depois o Henry e também o Guilherme. Então, Paulo Millet, por favor. Ok, obrigado. Bom dia para todos. Parabéns a Lilian e o Paulo César, boas apresentações, excelentes projetos. As duas perguntas, uma para cada um, são curiosidades. Para Lilian, em relação a BP, você deu um índice de sucesso, né, de 97 a 99, eu tenho curiosidade do outro lado do índice. O 1 a 3% de não sucesso, vocês investigaram isso? Que tipo de casos acontecem esses não sucessos? E a pergunta para o Paulo César tem a ver com esse acontecimento no Rio Grande do Sul atual, se os sistemas de vocês, ou por curiosidade ou por necessidade, utilizaram para avaliar alguma coisa lá do Sul. Paulo, obrigada pela pergunta. Sim, a gente foi atrás para entender, né, quando, na verdade, e o que foi descoberto? Primeiro, ele dá um percentual, quando ele diz eu tenho uma patologia, ele dá um percentual de, vamos dizer, de certeza. O que a gente percebeu? Tudo que estava para cima de 30% dessa certeza, geralmente ele tinha, por isso que a acurácia fica entre 97 e 99. Tudo que estava abaixo de 30 eram falsos, na grande maioria, falsos positivos. Então, ele dizia, olha, eu tenho lá 27% de chance de uma determinada patologia. O que os médicos também analisando viram? Primeiro, crianças. Então, para crianças, a IA não estava treinada para este processo. Então, durante a fase que a gente foi acompanhando, a gente detectou, talvez pela dimensão, né, do próprio organismo, com um conjunto de set de imagens que a IA foi treinada, ela tinha muito menos acurácia para as crianças. Então, essas não existiam. E uma segunda coisa que os médicos comentaram, pacientes que tinham achados bem relevantes, então, por exemplo, pacientes com nódulos pulmonares bastante intensos, ele se perdia, porque provavelmente ele foi ensinado em pacientes que não tinham múltiplas comorbidades. Então, a grande maioria foi crianças, então por isso que a gente hoje só adota no PS adulto, né, não adota no infantil, e também esses pacientes de múltiplas comorbidades. E aí, por isso, né, há sempre a preocupação, quando a gente fala com saúde, que não pode ser uma decisão autônoma, né? Precisa ser uma decisão para apoiar o profissional médico.
Mas foram esses 2 fatores de falso positivo. Legal, obrigado. Nada. Paulo César. Oi, Paulo, obrigado pela pergunta. Bom, primeiro dizer que nós todos aqui estamos muito emocionados com a situação do Sul, né? Uma tragédia que aconteceu lá, terrível, né? Acho que, então, inclusive a empresa aqui já teve algumas ações, né, no sentido de contribuir também com a situação toda, né? Com relação ao uso da ferramenta para avaliação do que aconteceu lá, Paulo, eu não tenho conhecimento se eles tiveram algum tipo de avaliação. O que eu posso te dizer é que dentro da ferramenta existe também um indicador de previsão de clima lá, né? Então, imagino, né, que deveria ter condições de avaliar ali, sim, a ocorrência, talvez não na proporção que foi de fato, né? Mas já ter talvez uma prévia de que teria, assim, uma incidência forte de chuvas na região ali, tá? Mas eu não posso afirmar isso porque eu não olhei com a área que está fazendo uso da ferramenta se foi feita uma avaliação específica com relação a essa situação. Então, eu vou ficar te devendo essa resposta aqui, Paulo. Desculpe. Ok, obrigado. Henry. Olá, Paulo, Lilian, parabéns aí pelas apresentações. Bom, eu vou deixar aqui duas perguntas, na verdade, para vocês, né, que são de caráter geral, assim. Bom, uma delas, eu até, prestando atenção nas apresentações, eu vi que vocês comentaram durante as apresentações, mas eu acho que é a questão, né, de um ponto crítico do projeto de vocês na implementação, ele acaba sendo sempre interessante a gente ouvir agora nessa parte de comentários. E também, em ambos os casos, gostaria de conhecer de vocês um pouco sobre o lado de inovação aberta, né? Quanto que outras organizações, né, podem se beneficiar, além, né, de uma ação como essa que a gente está fazendo aqui, né, no próprio Brasil Digital para Todos. Mas se vocês têm algumas ações também de Open Innovation envolvendo essas iniciativas. Posso começar? Bom, falando de pontos críticos primeiro, eu acho que uma das coisas que a gente encontrou e que é derivado deste projeto, a gente percebeu que a BP estava explorando muito pouco aquilo que era inteligência artificial já embarcada, seja em componentes tecnológicos já existentes, seja em softwares de mercado. Então, o que a gente percebeu? E que foi um ponto crítico para nós, isso fez a gente revisitar a nossa ambição. Nós olhávamos muito, por exemplo, para a chegada de soluções, né? Então, as startups nos procuravam, às vezes algumas big techs, nós olhávamos para poder pilotar dentro da área de inovação, mas muito pouco olhando, por exemplo, da indústria, e aí no caso, especificamente da indústria de equipamentos médicos, o quanto a própria indústria já estava embarcando nos seus componentes médicos inteligência artificial. Então, eu cuido da engenharia clínica na BP, e o que a gente se surpreendeu? Aquilo que a gente estava desenvolvendo, em muitos dos casos, já estava no roadmap da empresa para colocar embarcado no equipamento. Então, isso para nós acendeu uma luz que agora parece ovo de Colombo, né? Parece tão óbvio, mas na verdade não era, porque nós falamos, pera, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? E eu acho que isso foi uma lição e foi um ponto crítico. Nós começamos a fazer um modelo de investigação junto com os fornecedores, isso vale para software, isso vale para o hardware relacionado aos equipamentos médicos, do que está no roadmap deles, por quê? Justamente para a gente aproveitar e a gente conseguir drivar as nossas experimentos naquilo que possa não estar contido no próximo passo seguinte. Vou dar um exemplo muito claro. Muita gente na saúde está buscando a inteligência artificial que chama Scribe, né? Escriba mesmo em português, que é escutar o médico conversando com o paciente, transcrever, mas mais do que isso, né? Ter uma IA treinada que separe o que é doença pregressa, o que é alergia, o que é medicamento em uso e grave dentro dos sistemas isso estruturado para poder funcionar num apoio à decisão quando o médico vai utilizar. Nós mesmos estávamos fazendo um projeto num experimento com uma empresa nesse processo. E descobrimos, né, numa conversa nesse roadmap, que a empresa que produz o software de prontuário eletrônico para a BP, que é a Philips, né, o TASI, ela tem no roadmap dela, para lançar em outubro,
exatamente a mesma coisa. Então, para nós ficou um alerta, sabe, dizer, olha, nós temos que fazer o que é novo, mas nós temos que explorar o que está contido. E a gente, às vezes, olha, né, querendo experimentar, e como a gente diz aqui, fica inventando a roda, e a roda vai vir pronta, embarcada no que você tem. Então, acho que isso, por mais que hoje para a VP é óbvio, não era óbvio, a gente estava muito mais, né, em cima do experimento, sem olhar para soluções que estão dentro de casa e que podem ser embarcadas ou que estão embarcadas. Acho que nesse sentido. Quando fala da inovação aberta, a BP teve uma ação ainda tímida nesse processo, né? Nós participamos hoje do Learn Village, que tem um cunho muito voltado para a inovação e para a educação, então é lá que geralmente nós temos a nossa conexão com as startups ou com a inovação, mas é um projeto para este ano a gente alavancar. Ainda é muito pequeno, a gente ainda está numa posição muito olhando para as oportunidades dentro de casa, dentro da nossa ambição, mas esse é um caminho que a gente pretende avançar sim esse ano, mas hoje ainda faço muito pouco. Muito bom, Lilian. Nós, Lilian, passamos a denominar esta visão ampliada de conexões empreendedoras, pegando do livro do Renato, do Sebrae, publicado lá atrás, já mais de 10 anos, 15 anos, e, portanto, isso se faz cada vez mais necessário mesmo. Excelente. Paulo César. Bom dia, Henry. Obrigado pela pergunta. Eu diria que para a gente aqui um ponto crítico nesse momento que nós estamos nesse processo de transformação digital foi a questão de fato de integrar as áreas que trabalham com dados aqui no mesmo objetivo, né? Como eu falei, a situação que a gente teve aqui de análise inicialmente foi de que não tinha uma integração entre as áreas e o processo ele é contínuo, né? Então a gente sabia que a gente teria que trabalhar forte em cima disso para que todos os times que trabalham com dados aqui estivessem utilizando um mesmo ambiente, né, uma mesma solução e assim ter um ambiente mais integrado. Então acho que esse foi um primeiro ponto que a gente levantou aqui, que a gente está trabalhando em cima disso ainda na verdade, né, e que se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir escalar os projetos. Então acho que a gente vai começar pelo início de fato, assim, para depois conseguir ganhar escala, né. Com relação a iniciativas de inovação aberta, a Suzano já está um pouco mais avançada nesse assunto, inclusive tem uma diretoria de novos negócios aqui na empresa, né? A diretoria em específico, ela trabalha mapeando, né, possíveis oportunidades para investimentos, né, e fazer esses aportes para trazer empresas que têm relação, né, com os processos da Suzano, e já aconteceu isso, a gente tem alguns casos de startups, né, no qual a Suzano acelerou aqui, produzindo soluções, inclusive o time de P&D trabalhou, né, para desenvolver em conjunto com essas startups soluções que podem ser utilizadas aqui na Suzano e também em outras empresas futuramente, e também tem uma área dentro de digital, no qual atua mais próximo desse ambiente de inovação aberta. Inclusive, a Suzano tem um espaço lá no Cubo, né? Tem pessoas que trabalham do Cubo, né? Sempre mapeando startups que tenham relações com nossos processos. Então, tudo isso para facilitar, né, essa integração com a Suzano e trazer empresas que possam nos apoiar aqui, né? Com tecnologias que são disruptivas, né? E que, por vezes, a gente não tenha conhecimento aqui e que vai acelerar também aqui os nossos processos. Muito bom, Paulo. Até uma informação, antes do Guilherme entrar, acontecerá em julho aqui um evento em que as grandes organizações e startups e empresas maduras com soluções voltadas para recursos humanos, portanto, o tema central deste evento a ser realizado pelo Sebrae, com a nossa participação, terá exatamente esse objetivo da prática da inovação aberta para o tema gestão de pessoas, e aí certamente todos vocês serão informados e convidados. Guilherme. Obrigado, Ari. Bom dia a todos. Paulo César, parabéns aí pela apresentação bacana. Parabéns pelos 100 anos da Suzano, né? A campanha que vocês lançaram é muito bacana. Muita admiração pela família Pfeffer, por tudo que tem feito aí para o Brasil, né? Acho que é um exemplo muito bacana numa empresa com essa cultura, né, e essa preocupação de desenvolver o nosso agro, né, e representar o Brasil no mundo como um todo, né? Parabéns, viu, Paulo? Eu queria fazer uma pergunta para a Lilian. Lilian, eu trabalhei um tempinho aí no setor da saúde também, e eu queria ouvir de você duas coisas. A primeira delas, assim, do ponto de vista de cultura, né, como é que você vê o corpo clínico
abraçando esses temas da transformação digital, de inovação, tecnologia, né? Se você sente que há um movimento grande nesse sentido, eles estão de fato se apropriando de ferramentas, etc., entre elas a própria IA, e do ponto de vista mais pontual, quando é que você acredita que nós vamos ter um prontuário eletrônico de fato disponível, integrado aí para toda a população, né, para que a gente possa melhorar muito mais a questão do tratamento da saúde populacional? Obrigado, Lilian. Perfeito, imagina. Acho que ótimas perguntas. Eu gostaria de ter a resposta da segunda, mas vou falar da minha opinião na segunda resposta. Em relação ao corpo clínico, e acho que isso em geral, né, em relação à cultura de adesão, o que a gente tem percebido é que literalmente as empresas, né, e acho que aqui a gente tem tentado fazer esse papel, ela precisa olhar a tecnologia, claro, pela viabilidade técnica, mas valorizar muito a prontidão interna e a prontidão externa para o consumo daquilo que você organiza. Então, caminhos que a gente tem feito para poder envolver o corpo clínico, porque quando a gente fala, por exemplo, a BP é um hospital de corpo clínico aberto. Então, eu tenho, com exceção de áreas fechadas, pronto-socorro e UTI, né, que eu tenho plantonista de muito mais frequência, os demais médicos, eles só chegam ao hospital à medida que eles têm clientes, né? E a gente costuma dizer, e ele é ele é cliente também, e ele é colaborador que está na concorrência, né? Porque ele também atua em outras instituições. O que a gente tem feito especificamente para a transformação digital, e aí no mote da IA? Nós decidimos, né? Primeiro a gente discutiu, aí falando da IA e da transformação digital, no âmbito do planejamento estratégico. Então, isso também é uma crença bastante grande da BP, quer dizer, se você vai falar de inteligência artificial ou de colocar tecnologia dentro do teu processo de atendimento, né, do core, a gente precisa tratar isso como uma pauta estratégica. Então, tanto o conselho quanto a diretoria discutiu e estabeleceu uma ambição, aí especificamente com inteligência artificial, para a gente dizer para onde a gente vai e o que nós desejamos. A partir daí, nós acabamos fazendo um centro de excelência em IA, né, um COI em IA, que na verdade é um grupo multidisciplinar. Então, ele tem, claro que gente de tecnologia, ele tem médicos atuando, ele tem áreas de negócio, tem jurídico, ele é um grupo. E nós iniciamos faz pouco, nós estamos bem num processo agora de capacitação desse grupo, em cima dos temas de IA, inclusive jurídicos, em relação, né, ao próprio projeto de lei, o que virá, como a gente vai tratar, né, e poder, obviamente, continuar tendo a privacidade, tá compliance com a LGPD, poder fazer a tal da IA explicável, né, que é algo que vem aí para que a gente faça. Então, a gente entendeu que para que a gente possa fomentar e aumentar a prontidão interna, esse talvez seja um caminho. E os médicos foram convidados a participar. E nos experimentos acontece a mesma coisa. Então, esse profissional médico é ele que experimenta. O que a gente tem percebido é que a cabeça do médico ela foi muito drivada corretamente pela indústria farmacêutica, muito voltada para a pesquisa. E você provar que funciona. Então, os médicos não têm dificuldades hoje em aderir a uma tecnologia de uma droga, de uma molécula nova. Então, se eles não têm, por que eles não têm? Eles não têm porque eles são convencidos por pesquisa que aquilo funciona. Então, a gente tem, para algumas coisas, introduzido também como uma linha de pesquisa. Então, eu tenho que provar junto com você, nós vamos fazer um projeto juntos, claro que não é para a totalidade, né, uma implementação de um prontuário, mas algumas coisas bastante contundentes, vamos dizer assim, na mudança de cultura, a gente tem encontrado na pesquisa um caminho. Fizemos isso para uma telemedicina expandida com devices de IoT, porque é uma maneira de trazer essa cultura do mindset médico, né, de como ele acredita em tecnologia, para dentro de uma tecnologia que talvez não esteja no dia a dia. Essa é uma linha. E nós somos um hospital de ensino, né? Nós temos residência, agora somos uma instituição de ensino superior também, recentemente o MEC divulgou. Então, também na área de ensino é algo em relação a cursos, a processos de capacitação, por exemplo, a BP tem um curso de IA para médicos, então, que são maneiras também de aumentar o conhecimento para diminuir a barreira, né, e a dúvida e o medo. Então, a gente tem ido nesse raciocínio. Quando a gente fala de
interoperabilidade, né, e de um prontuário único, eu particularmente sou bastante defensora, inclusive do Open Health, né, que para nós que estamos um pouco mais distantes, né, em termos dos próximos passos do Open Health, mas até onde ele andou e o conceitual, mesmo que ele esteja para garantir que a gente possa, dentro da saúde suplementar, fazer uma migração mais simples para planos de saúde, mas ter um prontuário único, eu acho que é mandatório para que a nossa saúde possa eliminar os desperdícios, na minha opinião. Ao mesmo tempo, eu só acredito que nós façamos isso à medida em que a gente tiver uma regulação que obrigue os provedores de saúde a executar minimamente, né, a partir do momento em que o paciente é atendido, ele possa receber o seu sumário de alta, se ele foi atendido numa consulta, a sua consulta. A gente já tem no Brasil caminhos, né, já tem o FAIRE, já tem semântica definida, mas infelizmente, o paciente passa na BP, tem o aplicativo da BP, passa no Oswaldo Cruz, tem o aplicativo do Oswaldo Cruz, passa lá no SUS, tem outro, ou seja, a gente acaba olhando muito para o próprio serviço. Então, eu particularmente acho que sim, a gente precisa de uma força de regulação, e na minha opinião, eu acho que quem tem que ser o portador disto é o paciente, e ele pode colocar aonde ele se sentir confortável. Então, se eu passo na BP, a BP é obrigada a me exportar um dado, eu fui lá num outro serviço, eu compartilho, por isso a gente vai precisar de um modelo único. E eu sou a favor também de que o governo possa centralizar para facilitar os seus processos, as suas questões públicas, e com o consentimento, né, do próprio, embora o governo não precise, né, se a gente olhar lá os 9 níveis da tutela da saúde, ao consentimento, né, a questão governamental permite compartilhamento de dados, mas eu particularmente vejo com muito bons olhos. A gente precisa fazer, porque só assim eu vou deixar de fazer um exame que eu estou repetindo, porque na cultura do brasileiro fazer muito exame parece bom para investigação e não o é. Então, acho que um caminho, eu realmente espero uma legislação que nos obrigue para que, de uma vez por todas, a gente coloque o prontuário na mão do cliente e ele possa drivar para a gente dar continuidade. Eu acho que a gente precisa disso. Muito bom, Lilian. Lilian e Guilherme, pode ser que o Brasil, na presidência do G20, trabalhando a regulação da IA, possa acelerar um pouco isso e atender essa abrangência, né, de toda a legislação que a Lilian colocou e, portanto, mais rapidamente se ter um norte de quando poderemos ter isso, que parece realmente de uma importância muito grande. Então, vamos com a deputada Ângela Amin, se ela puder, agradecendo mais uma vez a participação da deputada Ângela Amin aqui conosco. Deputada, está com a fala, por favor. Bom dia a todos. É só uma preocupação que eu tenho com relação à colocação anterior sobre uma rede de informação do paciente para o Brasil. Nós tentamos trabalhar isso aqui no município de Florianópolis e nós tivemos a barreira da legalidade. Informações de saúde do cidadão, ela tem a questão ética que deve ser preservada. Como é que nós vamos superar essa legislação e que nós possamos realmente avançar para a qualidade de vida do cidadão? Verdade, deputada, isso é um fato, né? Mas talvez agora falando só do tecniquez, né? Se o cidadão tiver, por exemplo, o elo que libera, então se a gente pensar em tecnologias como o blockchain, que hoje são factíveis de serem colocadas, a gente poderia ter cadeias onde o médico é uma cadeia, o provedor de saúde é outro, o paciente é outro e eventualmente o próprio governo. Então, somente quando todos esses elos disserem ok, esse dado estaria disponível. Então, a gente poderia, do ponto de vista... A grande dificuldade está aí, exatamente. Isso, criar, super concordo, mas do ponto de vista de
da permissão, né? Porque também o pessoal diz, né? Poxa, será que amanhã eu vou ser contratado e alguém vai ver que eu tenho uma doença pregressa e vai me coibir a minha contratação, né? Às vezes eu ouço isso. Então, talvez uma tecnologia, mas eu super concordo, né? Tem um investimento, tecnicamente seria possível, porque o paciente só fecharia o ciclo com blockchain se ele autorizasse, então a empresa que está contratando não teria acesso, mas é fato, e eu concordo, que a gente tem um desafio técnico para resolver no país. Super concordo. Lilian, você tem conhecimento de, pelo mundo, se há algo minimamente avançado nesse sentido? Portugal tem, a própria Inglaterra, Irlanda tem, e o que eu acho que mais me chama a atenção é quando você olha os índices de diminuir muito o desperdício. Porque hoje, eu acho que o Brasil ele tem também, a gente costuma dizer na saúde suplementar, claro, né? Eu acabo tendo um retrato muito privado, mas a gente tem muito a hegemonia da carteirinha, a gente costuma dizer. Então, o paciente vem, ele passa no pronto-socorro, por exemplo, e ele diz, não, mas doutor, o senhor precisa pedir esses exames, eu quero fazer um check-up, eu tenho direito. Ele tem mesmo, mas não é necessário. Então, o que acontece? À medida em que a gente, né, tendo uma realidade, mesmo que o portador pudesse ser o próprio paciente, e eu tivesse, por exemplo, o acesso, a gente poderia coibir um pouco porque no fundo, hoje em dia, não é mais bom nem para o cliente, nem para a operadora, e muito menos para os hospitais, porque a gente também já não é mais remunerado, vamos pensar só no lado bem ruim mesmo, só do financiamento, nem é mais remunerado no modelo fee-for-service. Então, não é eu executo, eu recebo, né? Eu sou remunerado por um processo. Se for internado, é por uma diária que já contém tudo, se for um PS. Ou seja, o overuso, ele nem causa mais bem, que nem bem era, né? Mas nem para a instituição. Então, esse ponto a gente poderia resolver para diminuir esses países que conseguiram ter uma visão mais centralizada. O principal ganho, né, além da jornada, além do processo, foi justamente diminuir o desperdício, porque a gente tem num índice muito, muito, muito alto no país. A gente percebe porque a operadora às vezes concentra e a operadora diz assim, poxa, mas você acabou de fazer uma tomografia, eu não vou te pagar ou eu não vou remunerar externo, porque esse paciente fez a tomografia numa instituição há 2 dias atrás. A gente fica sabendo, muitas vezes, pela operadora. E o paciente, na cultura, estou generalizando, né? Ele acha que, bom, eu vou fazer de novo, vão me investigar mais. Então, eu acredito muito, acho que, fazendo alusão ao que o Paulo falou, né? Você juntar os dados e você permitir uma visão, acho que é o mesmo conceitual, né? Como é que a gente, mas claro, tem os desafios éticos, eu acho que para o bem e para o mal, como em tudo na vida, a gente tem que escolher o lado que a gente fica, né? Então, eu falo, eu acredito no lado, mas eu também entendo que a gente pode usar esse conjunto de dados para o mal, né? Infelizmente, porque vai acontecer. Mas os países que fizeram, além de ter uma jornada muito mais fluida, diminuíram muito o desperdício. Muito bom. Então, muito bom. Devolvo a palavra ao Francisco, que abriu e cuidará do encerramento. Bem, uma vez mais, muito obrigado aí, Lilian, Paulo, a todos os nossos conselheiros aqui presentes, ao Ari pela condução dos trabalhos, e alertando então que à tarde teremos mais 2 apresentações, e tendo oportunidade, gostaríamos muito de contar com a presença de todos vocês. Um grande abraço e, uma vez mais, gratidão, Lilian e Paulo. Tchau, tchau, obrigado.